Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor e teólogo Paulo Lisboa. Seja muito bem-vindo a essa série Aos que estão chegando. Nessa série de vídeos curtos, nós pretendemos falar um pouco sobre os princípios e fundamentos básicos da nossa fé. Para você que está chegando agora na comunidade Pentecostal Palavra Viva, ou até mesmo para aqueles que ainda têm alguma dúvida ou questionamento a respeito daquilo que a comunidade prega, acredita e procura viver no seu dia a dia. Nossa intenção é explicar de forma bem clara e acessível aquilo em que cremos, levando você a compreender as bases da fé cristã e desfrutar da obra de Jesus Cristo em sua vida. Para facilitar o nosso estudo, nós dividiremos essa série em 5 partes, cada uma falando de temas específicos e muito importantes. Na primeira parte, nós falaremos sobre a Bíblia, tentando esclarecer a sua importância para o cristão. Quem escreveu, como ela é escrita, traduzida, quais são seus livros, por que a Bíblia foi escrita, como ela foi organizada, do que ela fala. E, enfim, falaremos sobre como a Bíblia deve ser lida. Na segunda parte da nossa série, nós conversaremos um pouco sobre Deus. Quem é Ele? Quais são suas características? O que é a Trindade? Quem é o Pai? A pessoa do Filho? E quem é o Espírito Santo? Na terceira parte dessa série, nós falaremos um pouco sobre a aliança que Deus quer estabelecer com a humanidade e qual a importância de Jesus Cristo nesse projeto. Depois teremos um 4º capítulo dessa série, no qual nós abordaremos as questões dos seres criados por Deus. Ali procuraremos tirar algumas dúvidas a respeito de anjos, demônio e do mundo espiritual. Falaremos da criação do ser humano, das consequências do pecado para a humanidade e do plano de Deus para os seres que Ele criou. No 5º e último capítulo dessa série de vídeos, nós vamos conversar um pouco a respeito da igreja, tentando entender quem ela é e por que Deus a criou, qual a sua missão, o que ela deve fazer, como ela deve funcionar, qual o papel de cada pessoa dentro da igreja e a diferença entre as denominações. Quero convidar você para assistir essa série de vídeos aos que estão chegando. É um projeto pensando em você, que não apenas chegou até nós, mas que pretende permanecer nos caminhos do Senhor e alcançar a vitória ao lado daqueles que seguem e seguirão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Venha conosco. Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 1. A Bíblia. O que é a Bíblia para o cristão? O que é a Bíblia para você? A Bíblia para mim é muito especial. É uma fonte onde eu encontro respostas para todos os momentos da minha vida. A Bíblia para mim é a única regra de fé e prática. É nela que eu encontro as histórias do mundo, me fazem conhecer ao meu Deus, ao meu Senhor Salvador. É ela que me mostra que através de eu conhecendo-a, eu posso ser luz e sal na terra. É ela que me liberta, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A Bíblia para mim é um manual para eu viver a minha vida, para alcançar a graça e a glória eterna com Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus que nos conduz à vida eterna. Quero convidar você a ler a Bíblia e ter uma vida abençoada com as bênçãos de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É nela que encontramos respostas para os nossos problemas, soluções para os nossos problemas, e é nela que encontramos a força que precisamos para seguir nos caminhos de Deus. Então, o que a Bíblia significa para mim? É o que o salmista descreve. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Devo guardá-la no meu coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus, é o meu guia. É onde Deus fala comigo. É nela que eu encontro as respostas que eu necessito para as minhas indagações. Nela eu encontro paz, conforto, segurança. E eu oro para que os amados também tenham experiências com a palavra e que ela possa se renovar cada manhã em nossas vidas. Poder descrever o significado da Bíblia na minha vida em 30 segundos é algo extremamente difícil. Mas a Bíblia, ela é a bússola que me conduz no mar desta vida para um porto seguro na eternidade.
A Bíblia, ela tem um grande significado para mim. No que diz respeito ao viver cristão, ela é a única fonte de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É isso que a palavra significa para mim. É a verdade que me santifica todos os dias e que me faz ficar mais próxima de Deus a cada momento. Amém? A Bíblia, meus queridos, é um conjunto de livros, uma coleção muito antiga de livros que foram escritos ao longo de quase 1.600 anos por cerca de 42 autores. Mas para os cristãos, a Bíblia não é uma coleção de livros qualquer. Pelo contrário, a Bíblia é a mais importante obra já escrita durante a história da humanidade. E isso se deve ao fato de crermos que ela toda foi escrita e inspirada diretamente por Deus. Na verdade, o cristão reconhece que a Bíblia é a própria palavra de Deus, que foi escrita e revelada em diversos momentos e a pessoas variadas para que nós, seres humanos, pudéssemos conhecer a Deus, entender quem Ele é e compreender a sua vontade e nos aproximar dele. É como se Deus, o nosso Criador, escrevesse uma carta para cada um de nós, na qual ele se apresenta a mim e a você e fala sobre seus projetos para a minha e para a sua vida. Conta um pouco sobre homens e mulheres que decidiram crer nele e o deixou guiar as suas vidas. Expressa a tristeza e a preocupação com o terrível caminho percorrido por outros homens e mulheres que decidiram se afastar dele. E no decorrer dessa história, nos convida a experimentar a vida como ela foi originalmente criada para ser, através de Deus em nossas vidas, uma bênção, que é apresentada a nós através de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, para quem toda a Bíblia aponta, desde o início até o fim, como o único caminho que conduz à vida eterna. Nesta coleção de livros, aprendemos um pouco da história da humanidade e somos capazes de entender, desde os povos mais antigos até as civilizações mais modernas, e o quanto os seres humanos necessitam da graça de Deus. Na Bíblia, somos ensinados e instruídos. Ela nos mostra a malignidade da nossa própria natureza humana, a natureza caída, mas, ao mesmo tempo, nos guia por um caminho de reconciliação com Deus. E é de transformação em transformação, para que nos tornemos pessoas melhores e libertas da escravidão do pecado e da opressão do mundo espiritual que exerce sobre a humanidade, esse mundo espiritual das trevas, que foi vencido pelo sacrifício de Jesus Cristo, para que através dele nós alcancemos a vida plena em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus é capaz de guiar os nossos passos, nos mostrando a direção a seguir e os momentos de decisões em que nós precisarmos, ela estará ali para nos aconselhar. Ela nos alimenta, nos sustenta e, desde que estejamos na presença de Jesus Cristo, ela nos traz a esperança que nós necessitamos durante os dias sombrios e tristes dessa vida. Ela nos capacita a enxergar que a realidade é muito maior do que aquilo que os nossos olhos são capazes de ver e nos permite viver uma vida plena, independente das circunstâncias adversas que tenhamos que enfrentar durante as nossas vidas. Nela encontraremos sabedoria, motivação, consolo, resposta para nossas inquietações mais profundas. Nela encontraremos conhecimento, orientação, conselhos valiosíssimos para todas as áreas de nossas vidas. Ao ler a Bíblia, você certamente irá se enxergar, ver a si mesmo através das diversas histórias que ali serão narradas. Conseguirá compreender muito dos seus próprios pensamentos e dos seus próprios sentimentos. Também poderá entender o motivo pelo qual você normalmente age ou reage a situações muitas vezes de uma forma como você não gostaria de agir ou reagir. Ela permitirá que você conheça melhor a si mesmo e dessa forma entenda
por que necessita tanto de Jesus Cristo em sua vida. Por isso, para nós cristãos evangélicos, a Bíblia é a nossa regra máxima de conduta. É ela que devemos seguir acima de toda e qualquer doutrina humana, já que ali reconhecemos estar revelada a vontade de Deus, que deve prevalecer sobre a vontade dos homens. Vejo você no próximo vídeo.